Olá, amado, amada, irmã em Cristo Jesus. Eu saúdo a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos, né? Eu aqui, você aí, né? Para mais uma lição da EBD, né? Motivações cristãs, as cartas de Pedro, né? Hoje, a lição 8, a vida cristã e o sofrimento. Olha que tema interessante, meu irmão. Muito interessante, a vida cristã e o sofrimento. Podemos extrair muita coisa dessa lição. Eu aprendi muito ao fazê-la, a fazer as lições diárias. Foi uma bênção, espero que você tenha feito as lições diárias e tenha feito o estudo e que ele possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença agora para mais uma aula da classe Integração, Senhor, da EBD. Que Tu possa ministrar os nossos corações, Senhor, e Tu mesmo falar, Pai, aos nossos corações. Que atinja, Pai, o Teu objetivo, Pai, no alvo dessa lição, Senhor, a cada um que vê essa lição, Pai. Oramos humildemente, Pai, porque dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, como eu disse, a vida cristã e o sofrimento é um tema muito interessante. Eu quero ler com você 1 Pedro 4, de 12 a 19, é onde a nossa lição está baseada hoje. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem, de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Texto interessantíssimo. Pedro foi muito feliz ao escrever sobre essa questão do sofrimento e o sofrimento na vida do cristão, tal qual foi na vida de Cristo, visa o aprimoramento da fé, a nossa fé, né? E parece ao mundo estranho, ora, por que o cristão deve sofrer? O sofrimento, ele aperfeiçoa a nossa fé, ele aumenta a nossa fé. Muitos dizem ou podem dizer, eu não quero ser cristão porque eu não quero sofrer. Irmãos, o sofrimento do cristão aperfeiçoa a fé dele, acredite nisso. E ele, ao ter a sua fé provada, a sua fé melhora, o seu comportamento diante das questões da vida se torna mais fácil, o cristão se torna mais resiliente, o cristão se torna mais preparado para, com a sua fé provada, mostrar ao outro, ser exemplo de Jesus, como se pode passar pelo vale e continuar firme com Jesus. Parece estranho ao mundo, parece estranho ouvir, né? Sendo que nos tempos modernos, nesse tempo que hoje vivemos, né? Existe aí aquela questão, infelizmente eu tenho que dizer isso para você, desde que o neopentecostalismo, desde o começo dos anos 60, vem estando no Brasil com uma forte tendência. Podemos dizer que em 2020 ele arrebanha aí muitos e muitos e muitos, aquela questão, pare de sofrer,
É muito fácil, não sofra, só vitória. Essas questões aí permeiam o evangelho do neopentecostalismo mostrando facilidades. Ora, venha dessa forma e você terá de outra barganha. Não, Cristo diz que o sofrimento do cristão o aperfeiçoa ele, faz ele maduro, faz ele melhor e resplandece a imagem de Cristo nele. Tá? Então eu gostaria que você acompanhasse essa lição de Pedro tão preciosa e guardasse o versículo 18 que diz assim, irmãos, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Olha só, olha o que Pedro fala. Pedro estava ali escrevendo e preparando as pessoas para viver naquela época um evangelho que iria se expandir muito, iria alcançar o mundo todo, e ele relata a questão do sofrimento e diz que se é difícil para o justo ser salvo, imagina para o ímpio e pecador, não é? Então, irmãos, não é fácil ser salvo. Aqueles que acham que é fácil ser salvo, não é. Salvação precisa de diligência, precisa de aceitação, e o sofrimento, ele ajuda a lapidar a vida cristã. Para quê? Para que as marcas de Cristo, reveladas em você através dos sofrimentos, que te lapidam, que te fazem passar pelo fogo, né? Nos mostra que nós precisamos ter comunhão com Cristo e nos aprimorar. Cristo sofreu, e nós, à medida que nós sofremos, nós melhoramos como cristãos, né? Havia uma música na minha infância que dizia assim: mas para entrar no céu é com luta, meu irmão, mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Então, Jesus nos garante a salvação, só que o sofrimento está implícito nela. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele labuta todos os dias para tirar a nossa estabilidade, para tirar a nossa fé, para tirar o nosso alvo, que é Jesus. E Pedro foi muito feliz ao escrever, sofrendo por ser cristão. Por quê? Porque masoquismo? Não. Porque o cristão, ele cresce muito, irmãos. Parece assim uma bobagem ficar repetindo isso, mas é verdade, ele cresce muito ao ter a sua fé provada. E ele vira um espelho, um modelo. O cristão em todo tempo é modelo, mas o cristão que tem mais batalhas, mais provas, se mostra para o outro como um exemplo. Você vira um exemplo de que se pode atravessar o sofrimento, sair do lado de lá e ficar firme com Jesus e passar pelas batalhas. A gente não permanece nos desertos, os desertos da vida do cristão vêm e vão. Por quê? Porque o Senhor, o tempo que estamos no deserto, Ele está lá conosco. Se você fez a lição, você viu quantos desertos Daniel e seus 3 amigos passaram, mas permaneceram firmes. Daniel 6 mostra isso, Daniel 3 mostra isso. Histórias lindas de homens que escolheram estar com Jesus, escolheram servir Jesus em detrimento de ceder às questões do rei naquela época. Então, meu irmão, hoje em 2020, minha irmã querida, hoje em 2020, a sua fé pode ser lapidada tal qual foi a de Daniel e de seus 3 amigos. Basta que você queira, que você tenha boa vontade, que você aceite Jesus no seu coração, que você deixe Jesus governar a sua vida. Os sofrimentos vão vir e vão ir, mas você vai ser provado e aprovado, porque Jesus está na sua vida. Porque insistimos tanto em falar daquela questão sempre da leitura da Bíblia e da oração. Se você for ler lá em Daniel 6, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia e era oração de agradecimento. E ele foi preso por essa questão, foi levado à cova dos leões por essa questão. Ele orava 3 vezes ao dia. Leia Daniel 6 e você vai ver isso. E as orações eram de agradecimento. Daniel não estava para pedir 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele agradecia. Quanto temos sido agradecidos pelos sofrimentos que lapidam a nossa fé e nos fazem melhores cristãos. Pense sobre isso, querido e querida, tá? Diz aqui, ser cristão, a revista diz, ser cristão não nos isenta do sofrimento. Pedro fala sobre a purificação do ouro, né? O ouro para limpar, ou seja, a gente não vai ficar com Cristo só vitória sem sofrimento. O sofrimento vai nos tornar melhores cristãos, melhores pessoas do reino nesse mundo, porque nós somos representantes do reino de Deus aqui nesse mundo, tá?
O segundo tema, ser cristão no sofrimento, é a identificação com Cristo. Por quê? Porque Cristo sofreu e nós participamos do sofrimento dele quando anunciamos que somos salvos por Cristo, mostrando a nossa fé, não respondendo grosseiramente, sendo atacado por gestores, por famílias, por vizinhos, mas permanecendo em obediência a Cristo, orando por eles, entregando a justiça àquele que tem a justiça, que é Jesus, não querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, não deixando as questões que Cristo tem que tratar serem tratadas por nós. Então, nos aperfeiçoamos na identificação com Cristo no sofrimento. Um missionário lá em São Fidélis, ele foi apedrejado há muitos anos atrás no Brasil. São Fidélis, uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Se você leu a revista, você vai ver. E ele foi conversar com o político e o político disse: eu tenho uma pedra para atirar na sua cabeça. E ele disse: você pode atirar, mas depois de ouvir o que eu tenho para falar com você de Cristo. E o auxiliar dele já foi apedrejado naquele momento, mas ele teve aquela conversa. Ele falou de Jesus, ele teve muitas pedras sobre ele, mas ele anunciou Jesus. O quanto você está preparado para falar de Jesus? Pergunte-se e responda a si mesmo. E o quanto você está preparado para mostrar a sua diferença em 2020 para o outro? E hoje não tem apedrejamento, você vai enfrentar situações, mas os cristãos do primeiro século, né, depois de Cristo, né, os discípulos, quantos sofrimentos já houve, muitos entregaram a sua vida. Hoje você pode dar como a sua vida o melhor testemunho de Jesus. Você pode se assemelhar a Jesus com o melhor testemunho possível de Jesus, mostrando as marcas dele na sua vida, de pureza, de sensatez, dos frutos do Espírito. Então se assemelha a Jesus numa identificação com ele através dos sofrimentos. É masoquismo? Não é masoquismo. Mas o sofrimento faz parte do aperfeiçoamento da santidade do cristão. Minha querida, meu querido. O terceiro item diz: causas reais do sofrimento na vida dos cristãos. O sofrimento é um convite para uma avaliação da vida cristã. Ou seja, estou sofrendo pouco, estou sofrendo muito? Não, irmãos. É você se ver dentro de um sofrimento e ver o quanto você pode glorificar Jesus através daquele sofrimento. É você ter uma maturidade cristã que mostra que Cristo está no problema, você está passando pelo problema, mas você não vai ficar dentro daquele problema. Então você pode se avaliar. Quando você vê num conflito, num deserto, pense o que Cristo quer falar comigo e o que Cristo quer mostrar aos outros através desse sofrimento na minha vida. Converse com o Senhor quando você estiver em desertos. Não pergunte por quê. Te dou essa sugestão. Pergunte para quê. Para que esse sofrimento na minha vida? Para que esse tempo ruim na minha família? Para que esse deserto que estou atravessando? Senhor, que seja primeiro para te glorificar. Eu sugiro que essa deva ser a sua oração. Senhor, eu estou nesse sofrimento, que seja primeiro para te glorificar. E que, Senhor, no final eu saia ileso, porque a gente sente dor, a gente não quer sentir dor, a gente quer resolver o problema, a gente quer sair do lado de lá, a gente quer a nossa cabeça erguida. Mas pergunte, para que isso, Senhor? Que seja primeiro para glorificar o seu nome. Amém? O quarto aqui, último tópico diz: o sofrimento é a vontade de Deus na vida do cristão, tá? O sofrimento é a vontade de Deus na vida do cristão. Edificação e crescimento do servo. Eu coloquei isso aqui, eu destaquei. Então, o sofrimento é a vontade de Deus. Qual é o motivo do sofrimento? E qual é a vontade de Deus na vida do cristão? É edificar. E você edificar a sua vida e você crescer e melhorar como servo. É um pouco linkado ao tópico anterior, que são as causas reais do sofrimento. O sofrimento é a vontade de Deus na vida do cristão. Deus quer só o nosso bem, mas Deus sabe que os desertos nos tornam melhores. Deus sabe que os desertos nos fazem mais fortes. Deus sabe que no deserto nós nos aproximamos dele. Porque se a gente tem muita facilidade, a gente gosta de facilidade e a nossa vida flui, e muitas vezes a gente se esquece de Cristo. Mas o sofrimento, às vezes, nos deixa antenado, que não podemos nos desapegar daquele que nos deu a salvação, daquele que nos amou primeiro, daquele que deu a sua vida na cruz para o resgate seu e meu, amada, amado.
Então, o sofrimento e a vontade de Deus na vida do cristão é que você cresça na sua fé, que você lapide a sua fé, que você passe a ter mais intimidade com Cristo, que você se aperfeiçoe, que você tenha sede de aprender mais de Deus, que você procure conhecimento do Senhor Jesus, que você procure uma vida cristã melhor, que você saia do chove não molha, do barro mais o tijolo, né? Que você saia daquelas questões impeditivas que te impedem de ter um contato com o Senhor. Irmão, irmã, amados, eu sei que você já aceitou Jesus no seu coração, eu sei muitas vezes que você também já é uma pessoa que já esteve no Evangelho, já ficou fora um tempo e voltou jovem, você está aumentando o seu conhecimento com Jesus. Irmão, irmã, você passou por uma doença e você não entendeu algumas questões, às vezes temos perdas e não entendemos, mas lembre-se de que o seu Salvador é Cristo, a intimidade com Ele no sofrimento aperfeiçoa a sua fé. Em todo tempo Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Ele quer o melhor para você, Ele não quer você no sofrimento, mas Ele quer você melhor. Ele quer você um cristão melhor, mais autêntico, mais sincero, mais verdadeiro, que resplandeça a glória dele na sua vida e que as pessoas possam vê-lo na sua e na minha vida. Esse é o diferencial do cristão. E a vida cristã e o sofrimento, eu fecho respondendo essa lição. É o aperfeiçoamento da sua fé, o aperfeiçoamento da sua intimidade com Deus e o bom resultado de que as pessoas vejam Jesus em você. Que a sua fé continue firme, irmão, irmã, amado. Que você pense em Jesus, que você pense em transformação do que você vive, do que você precisa viver, do que hoje você está fazendo que está errado, daquela ideia concebida que você tem em todo o tempo e que você era assim, é assim, vai ser sempre assim. Não, mude. Todos os dias podemos mudar. Todos os dias podemos ser melhores. Todos os dias podemos nos transformar. Somos servos. Um constante processo de modificação, visando a santidade que nos levará ao céu, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala disso em várias vezes. Nessa revista nós já estudamos sobre isso. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Pense em ser melhor, pense que o seu sofrimento pode te fazer um servo e uma serva melhor. E quando você resplandece Jesus, na sua vida tudo é sempre melhor. Pense nisso, pense no amor que Cristo tem por você e por mim e pense que você pode ser um cristão melhor. Deixe o sofrimento te lapidar e saia do lado de lá, mostrando o pra quê daquele sofrimento, para que as pessoas vejam a alegria de Cristo em você. Viu, meu irmão, minha irmã? Que as pessoas vejam a alegria de Cristo. Eu passei por esse período e eu estou aqui firme. Jesus me deixou prontinho aqui. Você vai poder falar e a minha fé está maior e melhor agora. Tá bom? Querido, que Jesus abençoe a sua semana, abençoe sua vida. Muito obrigada por reservar um tempinho para ficar aqui, para ouvir Jesus falar para nós, porque fala a mim também. Muito obrigada, tá? Muito obrigada de coração por manter sua fé firme, por orar, por ler a Bíblia, por nunca desperdiçar um tempo de estar com Jesus e nem de deixar a alegria do Senhor de ser a sua força. Mantenha-se firme no Senhor. Jesus te ama, querido, tá? Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz.